A busca pela foto perfeita já levou muita gente a se arriscar em lugares perigosos tentando o clique dos sonhos. Alguns vão até o limite em busca daquele registro inesquecível. Mas o que começa como algo simples pode, infelizmente, terminar de forma trágica. São várias as histórias reais de pessoas que não sobreviveram ao tentar tirar a foto perfeita. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje, então. Já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! O caso de Ramandeep Sai, um adolescente de 15 anos da Índia, é mais uma tragédia relacionada a acidentes quando tentavam tirar selfies em situações perigosas. O jovem que estava brincando em casa com o revólver licenciado de seu pai acabou disparando a arma acidentalmente contra a própria cabeça enquanto tentava tirar uma selfie. A arma, que geralmente ficava guardada em um armário, estava carregada no momento do acidente. Ramandeep foi levado para o hospital de Pantakot, no estado de Punjab, mas apesar dos esforços médicos, infelizmente não sobreviveu aos ferimentos. Esse caso é parte de uma série de incidentes semelhantes que têm ocorrido em várias partes da Índia, onde jovens tentam capturar fotos ousadas em locais ou situações perigosas, colocando suas vidas em risco. Além desse incidente trágico, a Índia já enfrentou outros incidentes fatais relacionados a selfies. Em Mumbai, por exemplo, um homem se afogou tentando salvar uma menina que havia caído no mar enquanto tirava uma selfie. Em Jammu e Caxemira, um jovem morreu ao cair do topo de um forte enquanto tentava uma foto. Em Chennai, outro adolescente foi atropelado por um trem ao tentar tirar uma selfie na frente dele. E em Kerala, um homem foi gravemente ferido ao tentar tirar uma foto com um elefante em um festival. Esses casos demonstram os perigos de tentar tirar selfies em lugares inadequados ou com objetos perigosos. A busca por uma imagem perfeita pode levar a situações fatais. É importante que todos reflitam sobre a segurança antes de se arriscar por uma foto. Em maio de 2016, uma tragédia chocou os visitantes de Chachakou Wildlife Park, na China, quando um homem chamado Lia Lijun perdeu a vida após ser puxado para dentro da água por uma morsa de 1,5 tonelada enquanto tentava tirar selfies com o animal. Jia, um empresário que estava visitando o parque vizinho, estava filmando e tirando fotos para suas redes sociais quando a morsa, que havia sido criada pelo tratador desde filhote, o agarrou por trás, arrastando-o para a piscina do zoológico. Testemunhas relataram que Jia estava distraído com as costas voltadas para o animal enquanto tirava as fotos. A morsa, aparentemente sem intenções agressivas, apenas brincou com ele, mas o puxou de maneira tão forte que o homem foi submerso e acabou morrendo. O tratador, ao tentar salvar Jia, também foi atacado pelo animal e acabou morrendo afogado na tentativa de resgatar o visitante. O acidente gerou críticas sobre a segurança do zoológico. Muitos argumentaram que a falta de uma barreira adequada entre o público e os animais foi a principal falha que contribuiu para a tragédia. O zoológico, por sua vez, alegou que a morsa estava apenas sendo amigável, já que o tratador o conhecia há mais de 10 anos. No entanto, isso não impediu que as redes sociais e os internautas apontassem a necessidade de uma revisão nas medidas de segurança para evitar que acidentes como este aconteçam novamente. Em um gesto de responsabilidade, o zoológico pagou uma compensação de 900 mil yuan, cerca de 678 mil reais, à família de Jia. Esse incidente serve de alerta sobre os perigos de interagir com animais selvagens e a importância de garantir a segurança tanto dos visitantes quanto dos próprios animais em espaços de convivência, como zoológicos e parques. Em 9 de agosto de 2015, a cidade de Vilasca de La Sagra, perto de Madrid, foi palco de uma tragédia durante uma corrida de touros. David Melado Lopes, de 32 anos, perdeu a vida ao ser atacado por um touro enquanto filmava o evento com seu celular. Ele se afastou da área segura para registrar um touro caído, mas não percebeu a aproximação de outro animal. O touro o perseguiu e o encurralou contra uma parede, causando uma série de ferimentos, incluindo um golpe no pescoço. David estava participando da corrida com amigos e, apesar de nunca ter participado das corridas de touros, estava ali apenas como espectador. Após o ataque, foi socorrido rapidamente por paramédicos e levado para o Hospital Virgem de la Salut, em Toledo. No entanto, a gravidade dos ferimentos era extrema e, apesar dos esforços médicos, David não resistiu e faleceu por volta das 6 da manhã, após uma segunda cirurgia. O incidente gerou grande comoção e reflexão sobre os perigos dessas festas que combinam tradição e riscos reais. O
prefeito local, Jesus Roça, comentou que a tragédia poderia ter sido evitada se o participante estivesse mais atento ao ambiente ao redor. O uso de celulares para filmar e a falta de preparação dos participantes foram apontados como fatores que contribuíram para o acidente. A corrida de touros, com sua mistura de tradição e perigo, continua a ser um tema controverso, especialmente em relação à segurança dos participantes e também ao bem-estar dos animais. Esse incidente lembrou outros casos trágicos em corridas de touros, como as de Pamplona, que já resultaram em várias mortes ao longo dos anos. A morte de David Melado Lopes gerou discussões acaloradas sobre a necessidade de medidas mais rigorosas para proteger tanto os participantes quanto os espectadores. Muitos questionaram o comportamento imprudente de correr à frente dos touros sem treinamento adequado, além do uso de celulares que muitas vezes distrai a atenção das ameaças iminentes. A morte de David, que estava apenas ali para assistir ao evento e não tinha experiência em corridas de touros, serve como um triste lembrete dos riscos envolvidos. Sua morte foi descrita por muitos como uma fatalidade evitável e sua família e amigos lamentaram profundamente a perda. Esse evento trouxe à tona a necessidade de uma reflexão mais ampla sobre o futuro das corridas de touros e a importância de equilibrar a tradição com a segurança e o bem-estar dos participantes e dos animais. Em 25 de dezembro de 2015, Joshua Burwell, um turista de 33 anos natural de Indiana, nos Estados Unidos, morreu após cair de um penhasco na Sunset Cliffs, uma famosa reserva natural localizada em San Diego, na Califórnia. O incidente ocorreu durante a tarde, quando Joshua estacionou seu carro para apreciar a paisagem e tirar fotos. Testemunhas relataram que ele estava distraído com um dispositivo eletrônico, o que o levou a perder o equilíbrio e cair da beirada do penhasco, de aproximadamente 18 metros de altura sobre uma superfície rochosa. O salva-vidas da região, que foi um dos primeiros a chegar ao local, afirmou que pareceu que Joshua estava mais focado no dispositivo em suas mãos do que no caminho à sua frente. Não está claro se ele estava tentando tirar uma selfie ou apenas verificando as fotos, mas o que se sabe é que sua distração foi fatal. Este trágico evento reacendeu discussões sobre os perigos das selfies e da distração com dispositivos eletrônicos em locais perigosos. Estudos já indicam que, em alguns casos, mais pessoas morreram em acidentes envolvendo selfies do que em ataques de tubarão, destacando os riscos associados ao uso imprudente de celulares em situações perigosas. O caso de Joshua Burwell serve como um lembrete sombrio sobre como a distração com tecnologias pode ter consequências fatais, especialmente em áreas naturais e com terrenos acidentados. Em um trágico acidente ocorrido em maio de 2015, a jovem romena Ana Ursu, de 18 anos, perdeu a vida enquanto tentava tirar uma selfie no topo de um trem estacionado na cidade de Lazi, na Romênia. Ela e uma amiga estavam em busca da selfie perfeita, sem considerar o perigo que a situação oferecia. Durante a tentativa de capturar a imagem, Ana levantou uma das pernas, tocando uma linha elétrica de alta tensão, que transmitia uma carga de 27.000 volts. O choque elétrico foi tão intenso que causou uma explosão, fazendo com que a jovem perdesse a vida. A amiga de Ana, que estava no topo do trem com ela, foi lançada para longe pela descarga elétrica, mas sobreviveu. Uma pessoa que passava pelo local, ao perceber a situação, correu para tentar apagar as chamas da jovem, antes de acionar os serviços de emergência. No entanto, apesar dos esforços, Ana sucumbiu aos ferimentos e faleceu no hospital, com queimaduras que cobriram 50% do seu corpo. A amiga de Ana relatou que elas não haviam pensado nas consequências e estavam simplesmente focadas em obter a foto para postar nas redes sociais. Em 31 de maio de 2014, um trágico acidente aéreo ceifou a vida do piloto Amerit Balsai e de seu passageiro, quando um pequeno avião Cessna 150 caiu perto do aeroporto Front Range, nos Estados Unidos. O relatório oficial revelou que a causa do acidente foi altamente incomum. O piloto estava distraído tirando selfies durante o voo. De acordo com o NTSB, as condições meteorológicas no momento do voo eram relativamente típicas, com uma visibilidade de 7 milhas e nuvens a cerca de 300 pés do solo. No entanto, o Cessna não seguiu o padrão de tráfego aéreo e começou a perder altitude rapidamente após uma manobra.
O avião caiu em um campo e, após quicar uma vez, se estabilizou de maneira vertical. Não foi encontrada nenhuma falha mecânica que pudesse explicar a queda, mas a investigação revelou que um dispositivo GoPro, encontrado no local do acidente, registrou imagens e vídeos do piloto e passageiros tirando selfies com o uso do flash da câmera durante o voo. A análise do NTSB concluiu que o uso do celular com a função de flash, especialmente durante a decolagem e no voo noturno, provavelmente causou uma perda de visão devido ao brilho intenso. Esse ofuscamento levou o piloto a perder a noção espacial e, em seguida, o controle da aeronave. O relatório indicou que a distração provocada pelas selfies contribuiu para a desorientação espacial e, eventualmente, a queda do avião. Este caso trágico destaca o risco de distração causado pelo uso de dispositivos móveis durante atividades que exigem total atenção, como pilotar uma aeronave. Lembre-se, se estiver pilotando, dirigindo ou fazendo qualquer coisa que exija atenção, deixe o celular de lado durante esse período, pois um simples descuido pode custar a sua vida. Oscar Rice, um jovem de 18 anos, perdeu a vida tragicamente em janeiro de 2015 ao tentar participar de uma tendência online conhecida como #SelfieOlympics. Essa competição virtual incentivava as pessoas a tirarem selfies cada vez mais ousadas e arriscadas, na tentativa de superar as fotos de outras pessoas e conquistar curtidas nas redes sociais. O caso de Oscar começou quando ele se inspirou em uma selfie de um adolescente vestido como o personagem Bob Esponja, que havia sido publicada no Facebook e rapidamente recebeu 200 curtidas. Motivado pela popularidade da imagem, Oscar decidiu tentar uma selfie ainda mais impressionante. Para isso, ele subiu na porta do banheiro de sua casa e tentou capturar sua imagem refletida no espelho. No entanto, durante a tentativa, ele perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça no vaso sanitário. Oscar foi encontrado inconsciente pouco depois do acidente e veio a falecer logo depois. Esse caso trágico é um exemplo claro dos perigos das chamadas selfies extremas, que têm se tornado cada vez mais comum entre os jovens em busca de aprovação nas redes sociais. Será que uma selfie vale mesmo a sua vida? O desejo de registrar momentos inesquecíveis levou à morte trágica de 2 jovens na Turquia. O caso ocorreu quando um grupo de 5 amigos que viajava de Alanya a Antalya decidiu parar o carro perto de um aeroporto para tirar algumas fotos. Em busca de uma imagem criativa e ousada, tiveram a ideia perigosa de se deitarem no asfalto para capturar uma selfie. No entanto, a brincadeira teve um fim devastador. Já era noite quando um caminhão passou pela estrada e, sem enxergar os jovens deitados na pista, atropelou 2 deles. As vítimas foram identificadas como Mohamed Bozkurt, de 17 anos, e Kaglar Savati, de 19 anos. Os outros 3 amigos, que escaparam ilesos, entraram em desespero ao ver o que havia acontecido. O motorista do caminhão, visivelmente abalado, acionou imediatamente a polícia. A investigação revelou que os jovens haviam ingerido bebida alcoólica antes do incidente. Testes também foram realizados no condutor do caminhão, mas os resultados não foram divulgados. Infelizmente, a busca por uma foto impressionante custou suas vidas, deixando suas famílias e amigos devastados por uma tragédia que poderia ter sido evitada. Em setembro de 2015, um incidente trágico abalou o Taj Mahal, um dos monumentos mais emblemáticos do mundo, localizado em Agra, na Índia. Hideto Ueda, um turista japonês de 66 anos, perdeu a vida ao tentar tirar uma selfie no icônico palácio. Enquanto posava para a foto, ele se desequilibrou e caiu de uma altura significativa. A queda foi fatal e Ueda foi rapidamente levado para um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Esse caso reforça os perigos associados à busca por selfies em locais turísticos famosos e perigosos. O Taj Mahal, conhecido por sua grandiosidade e beleza, é um dos destinos mais visitados, recebendo milhares de turistas diariamente. Embora o monumento seja admirado por sua arquitetura deslumbrante, os riscos envolvidos em tirar fotos em locais de grande movimento e com áreas de acesso restrito não devem ser subestimados. Em 1º de setembro de 2015, um trágico acidente resultou na morte de Dillion Alonso Smith, um jovem de 19 anos de Houston, no Texas. Smith estava em seu apartamento, onde, em um momento de imprudência, decidiu tirar uma selfie enquanto manuseava uma arma. Ele acreditava que a arma estava descarregada, mas ao acionar o gatilho, o disparo atingiu sua garganta, resultando em ferimentos fatais. O
O incidente ocorreu apenas um dia antes de Smith começar a faculdade e deixou sua família devastada, incluindo sua avó, que lamentou profundamente a perda, especialmente após ele ter visitado sua casa no dia anterior para lhe desejar um feliz aniversário. A polícia de Houston informou que o jovem foi encontrado sem vida pelos paramédicos, que foram chamados imediatamente após o disparo. Apesar do impacto, o caso foi tratado como um acidente, já que a arma foi manuseada sob a falsa crença de que estava sem munição. Nenhuma acusação foi formalizada até o momento. Dillion Smith deixou 2 filhos pequenos e uma família em luto. Ksenia Ignatieva, uma jovem de 17 anos, perdeu a vida ao tentar tirar uma selfie em cima de uma ponte ferroviária em São Petersburgo, na Rússia. Ksenia estava tentando capturar uma imagem dramática com os trilhos do trem ao fundo, em uma dessas modinhas perigosas que circulam entre os jovens. Ela não estava sozinha. Sua amiga Oksana estava esperando lá embaixo e provavelmente não imaginava o que estava prestes a acontecer. A história começou com uma simples ideia: tirar uma foto que se destacasse entre as demais. Ksenia queria algo marcante, algo que tivesse impacto, e achou que escalar a ponte ferroviária seria a melhor maneira de conseguir isso. Ela subiu até o topo com o objetivo de capturar uma foto com o cenário da ferrovia ao fundo, mas a tragédia aconteceu quando ela perdeu o equilíbrio. Em um esforço desesperado para se segurar, ela tocou um fio de alta tensão. O choque de 1.500 volts foi fatal. A polícia foi chamada por uma denúncia anônima sobre jovens brincando na ponte, mas infelizmente já era tarde demais. A dor e o desespero daquela cena são indescritíveis. Muitos desses jovens estão dispostos a arriscar suas vidas em nome de uma imagem que será vista por algumas pessoas nas redes sociais. O desejo de ter uma foto ousada, diferente, que se destaque nas timelines, tem levado alguns a esquecerem o quão arriscado isso pode ser. Essa história serve como um alerta importante. Não há foto ou selfie que valha a vida de alguém. Tirar uma foto em um lugar perigoso não é apenas imprudente, é um risco que pode acabar em tragédia. A vida é preciosa demais para ser colocada em perigo por causa de uma tendência ou por causa de um momento de imprudência. Por mais que a pressão para se destacar nas redes sociais seja forte, nada vale mais do que nossa segurança e bem-estar. Em 10 de abril de 2020, um trágico acidente ocorreu em Belo Vale, cidade localizada na região central de Minas Gerais, que resultou na morte de Gabriela do Nascimento, uma jovem de 23 anos. O caso envolveu um momento de lazer que se transformou em uma tragédia, quando Gabriela, durante uma atividade de escalada com um grupo de amigos, tentou tirar uma selfie próxima a uma das quedas da Cachoeira do Mascate e acabou caindo de uma altura de aproximadamente 100 metros. Gabriela, que morava em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, estava acompanhada de 15 amigos quando visitaram o local para praticar escalada. A cachoeira, que é um destino popular para aqueles que gostam de aventuras ao ar livre, fica às margens da rodovia MG 441 e é conhecida por suas belas paisagens e quedas d'água imponentes. Apesar de ser um lugar apreciado por turistas e praticantes de atividades radicais, a cachoeira apresenta riscos, especialmente nas proximidades das quedas, onde o terreno é irregular e escorregadio. Segundo relatos do Corpo de Bombeiros, Gabriela estava próxima a uma das quedas d'água quando decidiu tirar uma selfie, algo comum entre os visitantes de locais naturais. Infelizmente, a jovem perdeu o equilíbrio e escorregou, o que a fez cair do alto da cachoeira. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para realizar as buscas pela jovem, que havia caído em uma área de difícil acesso. A equipe de resgate enfrentou uma trilha de aproximadamente 1.500 metros até localizar o corpo de Gabriela. O local de difícil acesso e a necessidade de deslocar por um terreno íngreme de difícil locomoção dificultaram ainda mais as operações de resgate. No entanto, após um intenso esforço, os bombeiros conseguiram encontrar a jovem, mas infelizmente não havia sinais de vida. E assim, mais uma vida foi perdida por conta de uma simples foto. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.